Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Perspectiva, sempre tratando de temas atuais, relevantes e de interesse da sociedade. E é mês de novembro, é mês de conscientização à saúde do homem por meio do Novembro Azul. E eu quero convidar todos vocês a acompanharem aqui um bate-papo muito interessante com o urologista André Domingos, que vai então dar mais detalhes sobre prevenção, sobre cuidados e especialmente aí para o público masculino. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre as coisas da urologia, que é muito importante. Certo, e por que eu falei especialmente para o público masculino? Porque a gente sabe que nos dias de hoje, muitos homens são motivados a procurar as consultas médicas através das mulheres. Isso é real mesmo, doutor? É bastante verdadeira essa afirmação. Lembrar que o urologista não é o médico só do homem, ele também atua nas mulheres, porque tem as infecções urinárias, os problemas renais, cálculos urinários, que são patologias frequentes nas mulheres também. Mas, com relação à procura dos homens aos consultórios, realmente é muito frequente que o homem procure o urologista estimulado pela mulher. Seja naquela fase onde ele tem dificuldade para engravidar, a mulher pede para ir ao urologista, ou seja na fase mais avançada um pouquinho, quando chegam a parte dos exames preventivos da próstata. E a mulher sempre diz, né, ó, eu me cuido desde os 18 anos e você nunca foi ao urologista. Então, normalmente elas são as nossas aliadas para a procura do consultório. E nós estávamos conversando aqui antes da gravação do programa, né, doutor, a respeito justamente desse hábito dos cuidados com a saúde. As mulheres já na adolescência começam a frequentar o ginecologista, começam a fazer os preventivos. E os homens, até aonde eu sei, né, com base na minha própria família, só procura urologista ou em momentos assim extremos ou naquela fase da próstata, como a gente colocou aqui. Comenta comigo sobre essa evolução, por exemplo, da saúde do homem para chegar nessa fase da próstata. Por que é importante procurar o médico antes disso? Sim, assim, o ideal seria que após o adolescente ele sair dos cuidados do pediatra, que cuida desde o nascimento, neonatal, até a fase da adolescência, o ideal seria buscar já a consulta com o urologista. Por quê? Porque nessa fase a gente começa a avaliar os testículos, o desenvolvimento do testículo, se o paciente tem a capacidade fértil já um pouquinho mais para frente. Uma curiosidade, o tumor de testículo, que é o câncer no testículo, ele é mais comum nessa faixa etária, nos jovens. Então, em criança e adulto jovem. É o tumor mais frequente sólido, fora os tumores hematológicos, como leucemia, por exemplo, é o tumor mais frequente no adulto jovem masculino. Então, é preciso orientar o menino a palpar o testículo, como é que ele palpa, como é que ele examina. A gente vê se o menino tem fimose, se não tem, se ele tem varicocele, que é uma coisa que atrapalha a fertilidade. Então, previne contra doença sexualmente transmissível, faz orientação sobre o uso de preservativo, essas coisas todas. Então, isso é muito importante nessa fase inicial, onde o homem jovem vai ao urologista. E depois, como você disse, tem uma fase mais para frente um pouquinho, que começa ali a partir dos 40 anos, 45 anos, onde ele vai fazer os cuidados da próstata. Então, seja ela pelas doenças benignas da próstata, que são aquelas que causam sintomas de obstrução urinária, seja para os exames para detecção precoce do câncer de próstata, que começam ali, dependendo da faixa etária, dependendo de se ele tem antecedente familiar de câncer de próstata ou não, ali a partir dos 45, 50 anos. Eu acredito que hoje em dia já nem seja tanto um tabu a questão de cuidar da próstata, porque a gente sabe que a comunicação foi disseminada e os homens estão cada vez mais conscientes. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor a anatomia do corpo do homem, a próstata ela fica localizada aonde e por que é necessário fazer o exame do toque retal, por exemplo, nesse caso? A ótima pergunta. A próstata é um órgão pélvico, né? Então ele situa ali antes da bexiga um pouquinho e em cima do reto, que é o órgão ali final, o tubo final do intestino. Então, por que o exame, isso também leva a muita confusão dos pacientes, achando que o urologista é o médico que trata hemorroida, por exemplo, porque ele faz toque retal. Na verdade, como a próstata ela repousa, é como se fosse a minha mão aqui sobre o reto, sobre a parte final do intestino, quando a gente faz o exame de toque, a gente consegue sentir a textura da próstata, porque ela está sobre o reto. Então, se o paciente tem um nódulo, que é ou a próstata endurecida de textura, a gente suspeita que isso pode ser um sinal ou um sintoma de câncer de próstata.
E aí esses pacientes, independente do valor de PSA, que é o exame de sangue, se ele tem um nódulo prostático ou uma próstata endurecida ao toque, ele vai ter que ser submetido a uma biópsia para ver o que é isso. E quais são os problemas que começam a surgir na próstata, por exemplo, com o avanço da idade do homem? Eu gostaria até de entender melhor isso, porque eu já ouvi alguns casos na mídia, inclusive, falando de uma idade onde o câncer de próstata ele é mais recorrente. Agora, eu não sei se isso tem uma relação com a genética familiar ou se teria uma relação mesmo com a própria idade do homem. É uma pergunta super interessante. Assim, as 3 principais patologias da próstata, elas são a hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento prostático. Então, isso tem muita relação com a idade. Então, quanto mais velho é o homem, maior a incidência de hiperplasia benigna. Então, a hiperplasia benigna, ela não é o câncer, mas ela causa problemas para o homem também, porque ela comprime a uretra, que é o canal da onde sai o xixi ali, ou a urina. E essa compressão, ela provoca sintomas urinários no paciente. Por exemplo, dificuldade para urinar, acordar várias vezes à noite, urinar com sangue, o paciente tem urgência para ir no banheiro, ele não consegue às vezes segurar o xixi. Então isso são sintomas miccionais decorrentes da hiperplasia benigna. A segunda patologia que também pode acometer a próstata são as infecções prostáticas, que a gente chama de prostatites. Então, a infecção prostática pode ocorrer no indivíduo jovem e no indivíduo de mais idade. Essa é um pouco diferente porque às vezes ela pode causar febre, dor para urinar, às vezes até o paciente precisa ficar internado para tomar antibiótico. E como você falou, a terceira mais comum também é o câncer de próstata. O câncer de próstata, na fase inicial, a maioria deles não tem sintoma. Por isso que é importante o indivíduo vir ao médico, porque ele não vai ter esses sintomas no início de dificuldade miccional, de febre ou qualquer outras que as outras doenças têm. Então, como é que ele vai suspeitar disso? Através do exame de PSA e através do toque retal. Então, esses são 2 exames muito importantes para a gente fazer a detecção precoce da neoplasia, do câncer, se ele existir. O câncer de próstata ele tem relação com alguns fatores, por exemplo, a genética. Se o pai ou irmão, ou seja, parentes de primeiro grau, tiveram câncer de próstata nesses indivíduos, a chance dele ter câncer de próstata é maior. Por exemplo, se o meu pai teve câncer de próstata, principalmente se for numa idade um pouco menor, 60, 70 anos, a minha chance de ter câncer de próstata dobra em relação ao indivíduo que não tem o pai. Se eu tenho o pai e o irmão com câncer de próstata, essa chance ela aumenta 5 vezes. Então, o histórico familiar é muito importante. Uma outra coisa bastante importante é a idade. Quanto mais velho é o indivíduo, maior a chance dele desenvolver câncer de próstata. Outra coisa importante é esses indivíduos se manterem no peso ideal. Então, se o indivíduo se mantém no peso ideal, ele diminui a chance de ter também tumor de próstata. Isso é importante. A obesidade tem relação com câncer de próstata. E o último fator é indivíduos da raça negra, que eles têm maior chance ou desenvolver tumores mais precoces e às vezes um pouco mais agressivos. Certo. E é real falar, por exemplo, que com o avanço da idade, essa região íntima do homem também passa por inchaços, por transformações e por possíveis incômodos? Sim. A hiperplasia, que é a doença que causa isso, ela está estreitamente relacionada à idade. Também é histórico familiar, mas também é idade. Eu sempre brinco com os pacientes, falo, doutor, minha próstata cresceu, por quê, né? Eu falo assim, olha, isso aí é igual o cabelo branco. Todo mundo vai ter. Então, todo mundo que envelhece, a próstata tem a tendência a aumentar de volume. Não significa que a próstata aumentada de volume, ela vai causar sintomas. Então, eu tenho pacientes com próstata, às vezes não tão grandes, que têm bastante sintomas, e eu tenho pacientes com próstatas maiores que não têm tanto sintoma. A indicação de tratamento para esses pacientes é baseada na sintomatologia do paciente, ou seja, no quadro clínico. Se o paciente tem um quadro clínico exacerbado que atrapalha a qualidade de vida, esse paciente deve ser tratado, ou com medicações, ou nos casos mais graves, até às vezes com cirurgia. Mas se ele não tem sintomas, ele deve fazer só o acompanhamento e observação de consulta anual com o urologista. E a prevenção anual, essa consulta de rotina, ela realmente é eficaz, por exemplo, para prevenir o câncer? Então, essa é uma coisa muito importante da gente estabelecer como conceito, né? Quando a gente chama de prevenção, é quando você toma, por exemplo, uma vacina ou toma alguma coisa que vai prevenir que você não vai ter aquela doença. Na verdade, esse tipo de prevenção que a gente fala é a detecção precoce quando em relação ao câncer de próstata, ou seja, como o câncer de próstata é uma patologia que
Se detectada nas fases iniciais, ela tem uma chance altíssima de tratamento e cura, a gente tem que tentar descobrir o máximo possível nessa fase. Porque se a gente deixar para descobrir numa fase mais avançada, a nossa possibilidade de cura diminui bastante. Então, a visita anual ao urologista ela é importante porque se o indivíduo tiver um câncer de próstata, a tendência de desenvolver ou já apareceu câncer de próstata, a gente vai detectar numa fase onde ele tem altíssimas chances de, com o tratamento, ficar curado e não ter mais a doença. Então, esse é o grande motivo da visita. E como não dá sintomas, mais importante é, porque você imagina, se desse algum sintoma inicial precoce, eu ia falar assim, não, se você tiver isso, você vai ao médico. Mas como não tem, então ele precisa visitar o médico para que, baseado nos exames, ele consiga detectar. E é muito importante dizer também que não adianta o paciente fazer o exame de sangue e olhar lá no nível para ver se está dentro do normal. Isso não funciona dessa maneira, tá? Por quê? Porque existem aumentos do PSA que eles continuam dentro do valor normal de referência do exame, mas, por exemplo, ele subiu muito de um ano para o outro. E o paciente não é capaz de detectar isso, só o urologista. Então ele fala assim, ó, apesar do seu exame estar normal, do ano passado para esse, ele teve uma variação muito acima da média. Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Ou fazer uma biópsia, ou fazer uma ressonância e aí pesquisar o câncer de próstata. Não adianta só fazer o exame e olhar o valor de referência. Ah, doutor, não vim aqui faz 5 anos, porque os veios tá tudo dando valor de referência. Agora saiu do valor de referência, eu viro aqui. Aí eu falo para ele, ó, o senhor devia ter vindo há 3 anos atrás, porque é aqui que mudou. Vai ser muito importante. Então a gente está aqui realmente acendendo uma luz de alerta aí a todos que nos assistem sobre essa questão da prevenção, da relevância das idas ao consultório, da realização dos exames adequados para justamente pegar a doença no início e fazer o tratamento adequado, sem que haja um comprometimento mais grave com a saúde. E doutor, tem algum caso que o senhor poderia compartilhar com a gente, por exemplo, dessa teimosia masculina, que eu acho que até o senhor como homem pode colocar aqui para a gente de uma forma melhor, de que realmente uma história poderia ter sido diferente se caso esse homem tivesse frequentado as consultas anuais? Como que os homens eles reagem, por exemplo, a essas situações? Tem várias, né? Mas assim, tem algumas frequentes que a gente vê que às vezes a procura ela ocorre só quando o paciente tem uma obstrução urinária, por exemplo, não consegue urinar. Então ele trava, a bexiga não esvazia, ele tem aquela sensação de urinar e não consegue. Às vezes ele procura até um pronto-socorro, chega lá, a gente tem que passar uma sonda, e aí a gente vai fazer os exames todos, e aí ou ele tem uma hiperplasia muito acentuada, que já vem urinando mal há muito tempo e fica com medo ou vergonha de urologista, ou até uma questão do câncer de próstata. Nós já pegamos isso também em pacientes que chegam no pronto-socorro com retenção urinária, e isso aí é uma doença que está no paciente há pelo menos 5 anos. Então, assim, é muito importante que, assim, e a visita ao urologista, ela não tem nada demais. O urologista vai fazer um exame geral do paciente, ver todo o quadro clínico geral, exame físico, vai fazer um exame de rotina que o paciente precisa e fazer o toque quando necessário, né? Então, assim, dependendo da idade também. E é importante a gente dizer que existe com relação ao câncer de próstata, uma idade limite ou um paciente limite onde você vai parar de pesquisar o câncer de próstata. Porque a partir de determinada idade ou expectativa de vida do paciente, se ele tem uma expectativa de vida menor do que 10 anos, então é um paciente que tem uma cardiopatia grave, ou tem um problema hepático grave, ou qualquer outra patologia que a chance, a expectativa de vida dele é menor do que 10 anos, esse paciente ele não deve ir para o rastreio de câncer de próstata. Por quê? Porque provavelmente ele vai morrer de outra causa que não seja o câncer de próstata. Então, se eu pegar um paciente lá com 80 anos, cardiopata, que ele não tem que a expectativa de vida dele é menor do que 10 anos, eu não preciso ficar fazendo PSA e toque nesse indivíduo. Então é importante a gente esclarecer também que vai chegar numa certa idade que a gente não vai mais pesquisar o câncer de próstata porque não é necessário. Porque o tratamento que eu vou fazer para ele, se ele tiver alguma coisa, não vai contribuir para o aumento da expectativa de vida. E doutor, agora eu quero falar sobre outras situações envolvendo a saúde do homem, outras doenças, e me deu um insight aqui em relação a essa questão do urinar quando está associado ao câncer de próstata. E muitos homens acabam buscando também o médico tardiamente porque já estão sofrendo dificuldades na hora de urinar por muito tempo. Urinar de forma incompleta, né, não liberar a bexiga completamente, que tipo de problemas isso pode acarretar?
Então, três problemas principais que existem quando você não esvazia a bexiga adequadamente são infecção urinária de repetição. Então, infecções recorrentes, por quê? Porque a urina, vamos colocar assim num termo leigo, a urina parada dentro da bexiga, ela tem uma tendência, que a gente chama de estase urinária, ela tem uma tendência a que haja maior proliferação bacteriana. Então, esses pacientes podem ter infecções de repetição. Um segundo problema que pode causar são os cálculos na bexiga. Por quê? As pedras. Porque essa urina parada na bexiga, ela tem depósito de minerais. E esses minerais, cálcio e outros, eles se agrupam e formam cálculos dentro da bexiga. Esse não é aquele cálculozinho que vem do rim, desce ali e é urinado. Ele forma dentro da bexiga. Normalmente são cálculos grandes, de grandes volumes ou múltiplos cálculos. Então a gente já tem experiência com cirurgias de cálculo vesical que a gente tirou 20 cálculos de dentro da bexiga, ou cálculos de grande volume, 10, 12 centímetros, não milímetros, porque esses cálculos formam lá, como a urina fica sempre presa na bexiga, eles vão aumentando de tamanho, tá? E o terceiro problema, que é o mais grave, é que se você tem resíduo alto de urina na bexiga, o que acontece? A pressão na bexiga está alta para urinar. Essa pressão, às vezes, ela interfere na função renal. E porque o rim não consegue mandar, entre aspas, assim, urina mais para a bexiga. Ele tem dificuldade, ele tem que aumentar a pressão para mandar a urina para dentro da bexiga. O problema pode ir para o sangue. Pode, e pode levar o paciente à insuficiência renal, aí para diálise. Entendeu por quê? Porque isso, se longo prazo, se ele insistir, se isso não for tratado, essa desobstrução não ocorrer, esse rim vai sofrer por bastante tempo e esse paciente pode entrar em insuficiência renal. Isso aí com pouco tempo, por exemplo, sem conseguir urinar adequadamente, porque imagino uma pessoa 1 mês sem conseguir urinar adequadamente, como que não deve ficar a situação dela. Imagina por 2 ou 3 anos. Então, porque o problema é quando as obstruções são mais silenciosas, ou seja, elas vão acontecendo ao longo do tempo, progressiva, o indivíduo começa a urinar cada vez pior, e ele entende que isso é um processo natural do envelhecimento. Não é. Não é. Então, assim, se o indivíduo tem 50, 60 anos, ele tem que urinar bem. Ele começa a piorar, ele tem que procurar ajuda. Porque se essa obstrução ela permanecer, quanto mais longo o prazo de permanecer a obstrução, maior a chance de ocorrer tudo isso que a gente falou. Cálculo, infecção, insuficiência renal. Então, no início ele pode ser tratado com remédio, e aí se o remédio não melhorar, depois com cirurgia, ou dependendo do caso, se já tiver uma obstrução grave, já direto com cirurgia. Mas esses pacientes voltam a urinar plenamente. A cirurgia da desobstrução ela é bem diferente da cirurgia do câncer de próstata, ela é feita normalmente pela uretra, o paciente tem uma rápida recuperação, e o que a gente faz, na verdade, é desobstruir a uretra para ele poder urinar. Certo, agora falando sobre um homem consciente, aquele homem que vai ao médico, que se alimenta bem e pratica exercícios. Essa seria a receita ideal mesmo para uma saúde melhor? Praticar exercício físico, alimentar-se adequadamente, sem restrições, muitas restrições alimentares intensas, assim. Paciente que não fuma, né? Paciente que não bebe ou bebe muito pouco. Esses são os segredos para a vida saudável, para tudo, para a saúde cardiovascular, para a saúde do fígado, para a boa composição corporal e para as patologias urológicas. Então, por exemplo, o tabagismo é uma coisa que atrapalha muito, por exemplo, a produção de espermatozoides, né? Uma alimentação desbalanceada também. O excesso de peso tem um desbalanço nos hormônios produzidos e isso também interfere na fertilidade, por exemplo. Então, tem uma série de coisas que a vida saudável, manter-se no peso ideal, praticar exercício físico é muito importante. Tem um estudo recente que diz que o exercício físico, ou seja, a qualidade da massa muscular, e antigamente a gente acreditava que só o exercício aeróbico era importante para a saúde cardiovascular. E a gente sabe hoje que o exercício de resistência, que no caso é a musculação ou outros, ele também é importante para a saúde, tanto do coração quanto para a composição corporal. Então a gente sabe que os indivíduos mais velhos, eles precisam ter uma boa musculatura. Eles não precisam tomar testosterona para ficar halterofilista, mas eles precisam ter boa musculatura, porque isso diminui a chance de queda, diminui a chance do paciente, ele tem uma boa agilidade e mobilidade. Isso ajuda em tudo. Tudo. E isso é muito importante, inclusive, para a saúde urológica. Outra situação também que envolve até mesmo a autoestima dos homens é a questão da disfunção erétil.
E você colocou a situação de homens que tomam testosterona ou fazem reposições hormonais. A gente sabe que as redes sociais, elas levantaram muitos desses assuntos, inclusive sobre a performance do homem na atividade física, ou sobre ganho de massa corporal, sobre aquele corpo ideal que muitos jovens querem ter. Mas eu estava lendo também uns estudos de que muitas dessas substâncias podem ocasionar no longo prazo um problema sério de disfunção erétil. É verdade? Então, assim, esse é um tema complexo, mas que a gente tem que abordar. Como é que funciona? A disfunção erétil, ela é a incapacidade do homem de manter uma ereção suficiente para a penetração ou, no meio da relação, ele perde a ereção. Essa é a definição básica de disfunção erétil. Somente 5% dos casos de disfunção erétil estão relacionados à falta de hormônio. Certo? Então, assim, 95% da causa de disfunção erétil não está associada à falta de hormônio. Está associado principalmente ao diabetes, e no Brasil principalmente, hipertensão arterial, doenças vasculares, uso de drogas, né? Então, uma série de coisas que podem atrapalhar o fluxo de sangue para o pênis. Então, esse é o primeiro ponto. Existem causas hormonais de falta de testosterona, por exemplo, para disfunção erétil? Sim, existem. Patologias de hipófise da glândula que manda para o testículo, o que a gente chama de hipogonadismo, que é a falta de produção do testículo. Sim, mas é a minoria dos casos. Por quê? Porque a testosterona ela está relacionada com o desejo, com a libido, e não muito com a função erétil. Repor testosterona ao longo do tempo, o homem é um pouco diferente da mulher. A mulher ela tem a fase climatérico, que é a fase que pré-menopausa, e ela tem a menopausa, que é a última menstruação. Ou seja, parou abruptamente e dali não vai mais. O homem, ele perde testosterona ao longo do tempo. Começa ali em torno dos 40 anos, mas essa perda da testosterona ela é lenta e progressiva. Gira em torno de 0,5% a 1% ao ano no máximo, tá? Como é que ocorre isso? Isso vai ocorrendo ao longo do tempo. O que existe hoje? Existe indicação de fazer reposição de testosterona em alguns homens? Sim, existe. Naqueles que têm falta do hormônio, então isso é muito importante, não pode repor testosterona só porque o homem está cansado e está com testosterona normal. Existe uma série de outras causas de cansaço, problema financeiro, problema familiar, trabalho, excesso de trabalho, estresse, depressão. Então existe uma série de outras causas que vão levar ao cansaço, ao desestímulo, ao aumento de peso, que não é a falta de testosterona. Então, primeiro ponto, o hormônio tem que estar baixo. Segundo, mesmo em pacientes com hormônio um pouco abaixo do normal, se o paciente não tem sintomas, ele não deve fazer a reposição da testosterona. Então ele tem que ter as duas coisas, falta do hormônio e sintomatologia da falta do hormônio. Aí que a gente chama desses homens hipogonádicos com sintomas. Esses pacientes podem ter a indicação de reposição na dose correta, via gel ou via injetável, mas sempre na dose correta. O que a gente vê hoje em dia? Que ao primeiro sintoma que o homem procura, há indicação de reposição de testosterona, porque a sua testosterona não pode ficar no limite inferior. Não existe isso. Então, assim, ela tem que ficar acima do limite superior, porque isso é o ideal. Isso não existe. Então, assim, a sobredose da testosterona tem uma série de efeitos colaterais. Inibir o eixo da produção natural, o paciente pode acelerar o crescimento prostático, né, e uma série de outros danos que podem ocorrer. Então, assim, não é nem para demonizar a testosterona e nem para achar que a testosterona é o santo graal. Não é isso, não é assim que funciona. Então ela tem uma indicação precisa, deve fazer sobre orientação médica e com acompanhamento. Porque muita gente hoje quer ter uma performance através de um método que não é saudável, que não é o adequado, mas também motivado por posts na internet, por grupos de amigos. Inclusive, tem uma outra situação que eu gostaria de perguntar, porque eu sou desse meio do esporte também, e eu vejo assim, né, esses grupos de meninos, né, 25, 28 anos, já fazendo uso de Cialis, Tadalafila, todos esses remédios que são para ereção, para disfunção erétil. Isso também é completamente não recomendado para meninos dessa idade. Então, isso é muito importante porque normalmente, eles utilizam essa medicação por um problema que a gente tem relacionado, que é uma disfunção erétil psicogênica. Ela não tem origem no que a gente falou, no diabetes, na falta de hormônio, nada disso. E eles chegam ao consultório querendo dosar testosterona. Fala, doutor, eu tô ruim, tenho 25 anos, que eu falei,
cara, dificilmente você vai ter algum problema com testosterona. A maioria dessas causas é por ansiedade de performance, que a gente chama. Dilatação dos vasos sanguíneos. Não, eles têm ansiedade em performar bem. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma namorada, é jovem, tem uma namorada, uma parceira mais relativamente estável, dificilmente ele tem esse tipo de problema. Mas quando ele se separa, troca de namorada, alguma coisa, a ansiedade por ter a relação sexual prejudica. Porque a ansiedade, o nervosismo para ter relação sexual, libera adrenalina. A adrenalina é um hormônio antieretivo. Ele fecha os vasinhos lá do pênis e diminui a ereção do paciente. E aí, para suprir essa necessidade, o paciente vai lá e toma o tadalafila, ou sildenafila, que são as medicações para aumentar o fluxo de sangue para o pênis. E aí, ele coloca na cabeça que ele só vai desenvolver bem se ele tomar o remédio. E aí ele entra num ciclo vicioso. Ansiedade de performance, toma remédio, melhora, só funciona com remédio. Isso aí ele tem que fazer terapia psicogênica, tem que fazer terapia psicológica, e isso aí é tratado normalmente. Se ele não tem nenhuma outra causa orgânica para a disfunção erétil, não tem por que usar o remédio. O remédio é bom? É ótimo. Funciona? Funciona. Mas para os pacientes que têm indicação disso. Certo, agora falando sobre a fertilidade, que também é um assunto que está bastante em alta, as mulheres sempre se cuidam, né, monitoram seus ciclos justamente com a finalidade da gravidez, buscam, né, de repente clínicas assistidas para a produção de óvulos e etc. E os homens agora que estão descobrindo esse lado importante dos cuidados. E nós temos também a questão da varicocele, que pode ser um indicativo de infertilidade. Me explica como é que funciona essa doença. Bom, assim, a varicocele é a principal causa de infertilidade no homem, que não a vasectomia. Porque a principal é a vasectomia, mas aí é voluntária. A involuntária é a varicocele. O que é a varicocele? Para resumir, varicocele são varizes escrotais. Ela é uma dilatação das veias do testículo. Ela não é causada por esforço, nada disso. Ela é genética, é congênita, o indivíduo nasce com isso. Muitos homens têm varicocele. Então, mas nem todos têm alteração seminal. Então, assim, não é todo homem com varicocele que vai ter alteração seminal. E o que a varicocele causa no testículo? Não se sabe muito bem o motivo, mas uma das hipóteses é que aumenta a temperatura no testículo, e a temperatura é fundamental para a produção adequada de espermatozoide. Uma outra é que aumenta a radical livre dentro do testículo. Mas o que acontece é uma baixa produção ou alteração na motilidade dos espermatozoides. Então a varicocele pode causar essas duas coisas no espermatozoide. De novo, nem todo paciente com varicocele tem alteração espermática. Naqueles que têm alteração espermática, o procedimento deve ser realizado, se ele tem alteração de fertilidade e tem varicocele, não existe tratamento medicamentoso para varicocele, ele deve corrigir cirurgicamente. É uma cirurgia relativamente simples, a gente faz com microscópio, o paciente vai embora no mesmo dia, ele tem alta precoce do hospital, e depois de 3 a 4 meses, 4 meses mais ou menos, inicia-se a melhora do espermograma. Na fertilidade, a gente usa muito a avaliação do casal. Por quê? Para dizer se eu vou operar um homem de varicocele ou não, dependendo, eu preciso saber a idade da esposa. Porque em mulheres mais jovens, a gente tem tempo para recuperação do espermatozoide. Em mulheres, e hoje a mulher está postergando cada vez mais o prazo para ter filho, a idade, por quê? Por causa do trabalho, por causa das condições do meio, a mulher se inseriu, isso é um contexto social. Hoje, às vezes, a gente pega um casal que a mulher está com 39, 40 anos. Então, aí a gente tem que pesar muito bem se vale a pena a gente operar, ou se eles já partem para uma, dependendo do grau, claro, de comprometimento desse espermatozoide, para uma ajuda de reprodução assistida, por exemplo. Certo. E a varicocele causa dor? Pode causar dor. É que dor testicular, normalmente, tem uma série de causas. Então, ela pode ser por problema na coluna, porque o nervinho vem lá da coluna. Pode ser por inflamação ou infecção no próprio testículo. Até cálculo no ureter, transitando pelo ureter, pode levar a dor referida no testículo. E varicocele é uma das causas de dor crônica no testículo. A diferença da varicocele é que não é uma dor aguda como a do cálculo renal, que eu não tinha nada, hoje começou a doer, amanhã estou com muita dor, procuro pronto-socorro. É uma dor que a gente chama na medicina uma dor surda, que é difícil do paciente entender, mas é uma dor assim meio leve, contínua, às vezes melhora, às vezes piora, dependendo da posição que o paciente fica, ele não tem dor, às vezes ele tem. Mas
não é comum a gente operar o paciente de varicocele por dor. A gente opera, desde que a gente exclua todas as outras causas e aquela varicocele a gente acha que a única causa para aquela dor do paciente seja a varicocele. Aí ele vai... E essa doença pode causar algo mais grave, por exemplo, na saúde do homem ou não? Não, não. O principal dano que ela causa é na fertilidade. E uma coisa interessante é, às vezes, o homem tem filho com varicocele quando ele é muito jovem. Então, aos 22 anos, teve filho, tinha uma varicocele grave e teve filho. Aí, quando ele vai até os 28, o segundo filho, ele não consegue engravidar. Quando a gente olha o espermograma, a gente vê que piorou muito, porque a varicocele piora o espermograma ao longo do tempo. Então isso a gente já sabe, que às vezes não é que a varicocele não causou infertilidade, às vezes não deu tempo da varicocele causar essa infertilidade. Então o que a gente chama de infertilidade secundária, o paciente teve um filho e aí o segundo filho ele não consegue engravidar. Então mesmo os pacientes que têm espermograma alterado, que já engravidaram e têm alteração importante com varicocele, se ele deseja ser pai novamente, é importante que a gente oriente, agora é a hora de você corrigir para que isso não piore para o futuro. E nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, nosso tempo inclusive já estourou, mas é uma última perguntinha, sobre como recuperar, por exemplo, a saúde dos espermas do homem para a gravidez e também aumentar o número de espermatozoides, né, na questão do organismo do homem. Existem remédios para isso já? Existe. O espermatozoide é uma célula bastante sensível, né? Então, assim, a orientação é alimentar-se bem, manter-se no peso e não fumar. Essas são as três principais que a gente pode fazer não medicamentosas, né? Praticar exercício físico. Uma outra coisa importante é ter uma dieta balanceada em vitaminas e minerais. Não é para repor o excesso de vitamina, não é isso que a gente está falando, mas alguns minerais ajudam na motilidade do espermatozoide. Dependendo da situação, da produção espermática e do nível de hormônio central que o paciente tem, existem alguns medicamentos que melhoram a produção espermática, né? E se nada disso for suficiente, inclusive, aí o paciente pode optar por uma reprodução assistida. Reprodução assistida nada mais é do que ajudar o paciente ou o casal a engravidar. Isso pode ser feito de uma forma inseminação, que é uma forma mais simples, onde a gente só injeta o espermatozoide e a mulher está na fase ovulatória, ou a reprodução assistida, que a gente chama in vitro, que aí você pega o espermatozoide e o óvulo, fecunda fora do organismo e transfere depois para o útero da mulher. Então é isso que a gente chama de, o que muito tempo se chamou de bebê de proveta. Certo. Doutor André Domingos, quero agradecer sua participação Obrigado. com a gente. Eu teria aqui muitas outras perguntas para fazer para você em relação à saúde do homem. Hoje, olha só quanta riqueza de informações que nós temos. Então, os homens, eles têm que realmente se cuidar, têm que prevenir as doenças. Médicos gabaritados aqui, como o doutor André, conversando com a gente, trazendo tantos temas importantes e relevantes para a saúde masculina, não apenas para a prevenção do câncer, mas de uma vida mais saudável de forma geral. Então, eu quero agradecer a você pela sua participação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom estar esclarecendo a população, é muito importante esse papo para a gente trazer uma informação com mais calma, um pouquinho mais aprofundado, para aqueles que têm algum problema ou que queiram cuidar da saúde possam buscar ajuda com profissionais especializados. Estou sempre à disposição. Tá certo, foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Bom, e esse foi o Perspectiva, falando especialmente aí para o Novembro Azul e os cuidados com a saúde do homem. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.